Como eu disse, nós vamos fazer a leitura da introdução, que é muito importante, né? Quem leu a obra, o Livro dos Espíritos, percebe que a introdução é o prolegômenos dele, né? É tão importante quanto o livro. Então, muitas vezes a gente passa apavorado para ir já direto no livro, na obra, e pula o prolegômenos. E aí é onde a gente vai depois ler e vai ficando algumas dúvidas. O prolegômenos era extremamente esclarecedor. Então, a introdução do primeiro. No serviço cristão, é o título. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quem escreveu toda a obra foi Emmanuel, mas é ele também que assina nessa introdução. Foi escrito em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1950. É muito tempo, hein, gente? E ele diz assim, Paulo nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Iniciando o comentário de Emmanuel. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina desse modo limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda a parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos no intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deva atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande é respeitável, nem tudo o que é belo é santo, e nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, o Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Então, a gente vai reler essa introdução dele, porque ele nos prepara, né, a psicosfera, nosso clima, a nossa mente para aqueles capítulos que vão se iniciar nesta obra aqui. Cada um deles tem uma introdução, cada obra dele. Vamos lá, então.
Não falta quem veja no espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. E isso se tornou, quando a gente lê isso, parece assim, será? Toda vez dizem assim que o espiritismo é uma religião, e se é uma religião, entra a parte moral, porque não existe religião sem moral. Ultimamente, criou-se alguns movimentos que são contrários exatamente isso, a parte moral da doutrina espírita. Eles estão lutando para que fique o espiritismo imoral sem vínculo algum, ou seja, a experimentação fenomênica. Em 1950, Emmanuel já havia previsto isso que aconteceria neste século. Então, ele está mostrando para nós que não falta pessoas que enxergam no espiritismo não uma religião, apenas uma ciência que estuda e experimenta os fenômenos das relações do nosso mundo com o mundo espiritual, e que não tem que haver nenhuma ordem moral no contexto, ou seja, não tem que entrar nenhum avatar, nenhum mestre, nem Jesus, nem Buda, nem ninguém. É só um estudo, um aprendizado, uma comunicação com seres de outro plano, o plano que todos nós vamos e de onde todos nós viemos, e ponto final. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam às discussões filosóficas. E aí nós temos diversos grupos de cientistas mesmos, tá? Que já estão trabalhando com a transcomunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos através de onda de rádio, pela televisão, somente pelo desdobramento do médium, né? Pelas visitações espirituais, o médium se concentra, se desdobra e vai em determinados locais, trazendo explicações, etc. Mas esses grupos, eles estão se desenvolvendo, mas sem ordem moral. É apenas conhecimento, experimentação e muito debate filosóficos. Tá? Como nós vemos, o espiritismo tem 3 aspectos. Ele tem a parte filosófica, científica e religiosa. E esses grupos geralmente estão ficando com a parte filosófica e científica. A religiosa eles estão retirando. Muitos dizem que são contra totalmente a inclusão dos conhecimentos do Cristo dentro dessa relação espiritual nossa com o mundo espiritual, É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Então ele já está falando, olha, a bagunça que existe no mundo material, de ordem, de pensamento, de pessoas que pensam diferente uma das outras, também existem no mundo espiritual, pois todos nós morremos. Vamos entrar num raciocínio aqui, ó. Todo mundo morre, o bem e o mal. O que fala a verdade e o que fala a mentira. O que é correto e o que não é correto. E ninguém vira santo só porque morreu. Então, tudo continua. A bagunça. Acho que no mundo espiritual é pior do que aqui. Tá? Bem pior. Então ele está dizendo assim, olha, não é só porque é espírito, a gente tem que ficar acreditando no que dizem. Porque como eu vou saber se o espírito que está se comunicando é um espírito bom, né? Ou não é um espírito bom? É um espírito brincalhão ou não é um espírito brincalhão? Entidades, aí ele vai mostrando assim, existem entidades que são espíritos discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes, transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos 2 planos. E mostra para nós também, não é porque um espírito se comunica, ele sabe tudo. Não é porque alguém morreu, ele passa a saber tudo e ter todas as respostas. Não funciona assim.
Isso vai depender do esforço do espírito em continuar estudando, aprendendo, se elevando. Conhecimento nenhum cai de paraquedas. E ninguém adquire conhecimento e experiência por fenômenos, né? Morte ou vida. Eu morri, pronto, já passo a saber tudo, sou um sábio. De forma alguma. Então, e existem coisas no universo, ele está dizendo que tanto os espíritos quanto nós temos dúvida. Ainda não encontramos explicações. Então, em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade semelhante. Esse parágrafo é para nos acalmar. Fala assim: movimento espírita, estudo da doutrina espírita sem moral não é algo bom. Eles dizem assim: os adeptos do progresso efetivo do mundo, os espíritos destinados a auxiliar a humanidade a progredir, eles, e distanciados da vida física, ou seja, os espíritos, pugnam pelo espiritismo com Jesus. Tá certo? Ou seja, tem que ter Jesus. Porque eles convertem-nos o intercâmbio, e as experiências advindas desse intercâmbio, em fator de espiritualidade santificante. Ou seja, evolução, progresso. Sem isso, o que adianta eu ficar sabendo da vida espiritual se isso não evolui, se não modifica a minha vida, se não tem reforma? Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida, ou seja, aqueles que acreditam no espiritismo apenas como uma ordem fenomênica e filosófica. Então eles estão no campo da experimentação e no campo da filosofia, de debates. Não vamos atacá-lo, eles chamam-se de espíritas progressistas. Quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Porque eu posso estar em um outro movimento, em um outro círculo espírita, de movimento espírita, onde tem a moral, mas eu não estou levando ela para mim. Então, não há diferença entre o círculo espírita, que diz que não precisa da moral nem de Jesus para estudar as relações dos espíritos com o mundo físico. Isso já é assim, como um fenômeno da natureza e pronto, né? E o outro grupo que diz que precisa da moral, porque é através dos ensinamentos de Jesus que a gente utiliza o conhecimento espírita para nos elevar, para nos reformar. Mas se eu não levar isso a sério, eu sou a mesma coisa que o outro grupo. Então, eu preciso levar a sério. O grupo que diz colocar Jesus, a parte moral dentro do movimento, do estudo do espiritismo, tem que levar a sério e fazer reforma moral. Senão não há diferença nenhuma do outro grupo. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Ou seja, não adianta nada espírito nos revelar conhecimentos, seja de que ordem for, se esses conhecimentos não nos dignificam, não nos reformam, não nos tornam melhores, não nos fazem, não fortalecem a nossa fé. E a gente vê muito isso, porque há uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes você vê esses homens, cientistas, grupos que fazem as transcomunicações instrumental, os contatos com os espíritos, né, as experiências que eles têm, a maneira como eles falam, eu acho muito fria, muito distante da humanidade. É como literalmente eu estivesse falando de um automóvel, de um computador ou de qualquer coisa, de um fenômeno da natureza. É como se tudo isso que existe, de algum momento, não existem para a nossa evolução. Elas existem porque elas existem. É mais ou menos assim. Então fica uma coisa muito distante. E sempre dá aquela a entender
que quem insiste com a moral e com Jesus são os espíritas mais infantis ou ingênuos, porque esses grupos dão a entender sempre que eles não precisam de absolutamente nada para entender a ordem dos fenômenos do universo. Eis porque, para nós que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, ou seja, não estamos aqui por acaso, nem para desfrutar da vida, nem para viver uma vida maravilhosa. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Se eu não enxergar no Espiritismo uma cobrança de reforma íntima na minha vida, uma cobrança de trabalho e de proposta de edificação, eu não estou entendendo nada do Espiritismo. Eu estou lendo como esses cientistas estão fazendo. Sei que existe vida após a morte, que os espíritos se comunicam, sei quais são os tipos de fenômenos de mediunidade, sei quais são os fenômenos que existem, mas pronto. Acabei a sessão ali, vou para casa. Não levo nada para a minha vida. Tá? Então, para nós que estamos de coração acordado, não só de mente, esses grupos de cientistas estão de mente acordados. E nós, os seguidores do Cristo, estamos de mente e coração. Algo precisa ser desperto. E aí o Espiritismo é clima de serviço e edificação. É quando eu sinto o chamado, né, a me reformar, a me transformar, a crescer, modificar, a morrer melhor do que quando eu nasci. Continuando, não adianta aguardar a certeza na sobrevivência da alma, tá? Além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Então, não adianta você acreditar na vida após a morte. Se você não se prepara na vida terrena para a vida espiritual. Então, por exemplo, qual é a diferença entre vamos colocar aqui, vamos supor que exista duas pessoas, um espírita, se diz espírita porque ele acredita na vida após a morte, ele acredita na reencarnação, talvez, ele acredita na comunicação dessa vida que continua depois que morrer, nos espíritos, e uma pessoa que não acredita em absolutamente nada disso. Aí ele está dizendo assim, que nada adianta essa pessoa acreditar na vida após a morte, acreditar na reencarnação, acreditar na comunicação com os espíritos, se ela não pratica na vida terrena dela. A diferença entre você e aquele que não acredita em nada, nenhuma diferença tem. Ou seja, não formaram um raciocínio que esta vida só serve para nos transformar e nos preparar para a nossa verdadeira vida espiritual. Essa não é a verdadeira, essa é a temporária, tá certo? É isso que ele está sendo bem claro e nos faz pensar muito, né? Muitas vezes eu digo assim, será que eu sou espírita? Então a resposta é essa: você usa os conhecimentos do espiritismo para lhe transformar moralmente, para te edificar como ser humano, para a reforma moral sua? Se sim, você é um espírita. E faz isso durante a sua vida, está tentando fazer isso durante a sua vida encarnada? Sim, você é um espírito. Agora, se não, você é um simpático. Você acredita nos fenômenos, mas é como se todos esses fenômenos não tem nada a ver com a sua vida. Como se você não fosse um espírito quando morrer. Não fosse se tornar um espírito quando morrer. Ou não fosse um espírito encarnado. É como se você estivesse falando de uma população de seres, espíritos, que não seja você. Então aí nesse caso não é o espírito. E ele diz assim: e nesse esforço de habilitação não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Volta a nos colocar o Cristo como modelo, mestre, o nosso Senhor.
Para muitos, essa ideia do Espiritismo, colocar o Cristo como modelo, e muitos cientistas defendem a ideia de que o Espiritismo deve ser divorciado da parte moral, porque eles defendem uma ideia que, se retirar a moral do Cristo da doutrina espírita, a doutrina espírita se torna mais universal. Porque, por exemplo, na Terra, indianos, islâmicos, qualquer religião poderia aderir ao conhecimento, à filosofia, ao fenômeno espírita, porque eles não teriam que renunciar à parte religiosa dela. Por exemplo, os budistas poderiam ser espírita budista, os islâmicos espírita islâmico. Essa defesa descaracteriza um pouco, quebra um pouco a própria teoria deles, porque o fato de nós termos recebido dos espíritos todo o conhecimento que hoje nós debruçamos e continuamos a estudar, e estes quem nos deram o conhecimento nos informaram que pautássemos no Cristo, nos direcionássemos pelo Cristo, usássemos toda essa informação para compreendermos melhor a moral cristã, eles também estavam nos assegurando, dando um caminho seguro para, talvez, um grupo de pessoas que estivessem preparados para compreender melhor o uso devido do Espiritismo. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que se eu sou um estudioso do Espiritismo, um conhecedor da literatura espírita, mas não me associo, não me identifico com Jesus, com o Cristo, provavelmente não estarei apto a fazer um bom uso do conhecimento espírita, no sentido de evolução. Isso é uma hipótese da minha... Eu estou criando essa hipótese, não está escrito em nenhuma literatura espírita. É porque os espíritos, quando deram essas comunicações, eles também mapearam aqueles que seriam de maneira... Mapearam não, eles mais ou menos deram um porto seguro para nós, dizendo mais ou menos assim, se vocês não forem humildes para aceitar o Cristo, Deus, humildes para enxergar a sua pequenez, para se submeter aos ensinamentos de Jesus, nem entre na doutrina espírita. É mais ou menos o que eles querem fazer. Por quê? Porque estarão apenas se dotando de conhecimentos que podem fazer muito mal às pessoas, ao invés do bem. Porque aquele que nos direciona a utilizar o conhecimento para o bem é o Cristo. Se você retira o direcionamento, aí nós ficamos... E vamos aqui fazer uma pequena análise. Vamos supor que eu retiro a moral do conhecimento espírita. E aí, então, eu posso utilizar... A gente vai ver muitos movimentos, não são espíritas, são espiritualistas, sem a moral cristã. Magia, feitiçaria... não tem nada a ver. Fenômeno tem. É explicável pela doutrina espírita. Eu posso ser uma pessoa que estudei o espiritismo e passo a usufruir dos espíritos ignorantes contra pessoas, né? Fazendo magia, feitiçaria, a mente, conhecendo o poder da mente, eu posso fazer inúmeras situações. Eu posso, por exemplo, através da água fluidificada, fluidificar uma água de forma negativa. Seria uma bruxaria. Então, sem a moral do Cristo, é muito perigoso qualquer conhecimento que a gente tenha. E provavelmente, se eu não tenho a humildade para me submeter a Jesus, aos seus ensinamentos, eu devo ter muita vaidade, muito ego. E provavelmente é muito fácil utilizar do conhecimento que o Espiritismo me dá para que eu me queira manipular, controlar pessoas, provocar sofrimento às pessoas.
Olha só, quando a gente olha no passado, o que as religiões fizeram. Se apoderaram do conhecimento, da magia, da feitiçaria, utilizavam isso escondido da população para que quando excomungasse alguém, eles enviassem as feitiçarias e as magias e aquela pessoa penasse como se fosse a praga, a punição de Deus pela ordem dos senhores, né, das religiões. Então, um mau uso, tá certo? E aí ele diz assim: somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Por que reajustar o caminho? Porque desde que o cristianismo, desde que Jesus veio ao mundo até então, até o surgimento do espiritismo, o caminho foi mudado, a direção totalmente. Organizações se apoderaram do conhecimento, mudaram, esconderam e manipularam a humanidade, né? Agora, vendo novamente o esclarecimento, vai falar, não, isso aqui não é nada cristão, vamos ficar aqui, vamos ser mais humilde, sem hierarquia, sem comando, sem poderes especiais, sem idolatria, sem auto-idolatria, e foram retirando. O Espiritismo tenta ele diz aqui, ó, reajusta o caminho. Foram mudando, então agora reajusta. Renova a mente. Por que tem que renovar? Porque muitas coisas que a gente aprendeu não tem utilidade para um espírito, para seres espirituais imortais, tá certo? Muitas práticas que a gente praticou, aprendeu, não tem finalidade, tá? E vai acabar quando você morrer. Quer você queira ou não, você não vai continuar. Existem religiões que são tão materialistas que só de você pensar que o dia que você morrer, eu fico pensando o seguinte: como essa pessoa que está numa religião materialista vai exercer a religiosidade dela no mundo espiritual? Porque lá não tem absolutamente nada daquilo que ela tem aqui na Terra. Locais, imagens, símbolos, vestes, dias. Imagina, nós, com data marcada em nosso calendário gregoriano aí, morremos. No mundo espiritual tem Páscoa, tem Natal, tem Ano Novo. No mundo espiritual, o calendário é o gregoriano. Quantas horas dura o Sol? Será que tem Sol? Em que planeta estaríamos? Será que ele gira esse planeta onde estarão os espíritos? Então, perceberam que quanto mais eu fixo a minha espiritualidade em coisas humanas materializadas, menos espiritual eu sou, mais material eu sou. Ou seja, eu sou um espírito que crê na vida física e tem uma fé que só é possível ser exercida se eu estiver encarnado. Quando eu desencarnar, tudo vai por água abaixo. E aí começa essas teorias doidas dos espíritos para tentar encaixar os erros, as falhas, os enganos. Então, renovar a mente e purificar o coração. Por que purificar o coração? Porque o Cristo fez isso. Ele nos mostrou que não adianta pensar em segui-lo, cumprir os ensinamentos dele, mas de forma dogmática, cerimonial, externa, se nada disso purifica o coração de quem o segue. Se isso não acontece, o cristianismo não penetrou no discípulo, não faz parte do discípulo. É apenas uma filosofia
que você exerce ela, mas que ela não te renova, não te reforma moralmente, não te eleva espiritualmente. Nem tudo, aí ele vai continuando, nem tudo que é admirável é divino. Muitas vezes você admira muito algumas coisas neste mundo, mas não é divino. Divino no sentido, olha, divino, eu posso colocar aqui não só divino, eu posso colocar divino de divindade, não só divino de Deus. Porque, no caso aqui, divino é criado para o bem. Porque pode ser criações criadas humanas, certo? O fato de eu usar a energia que é neutra, que é divina, de forma equivocada, para prejudicar alguém, para fazer uma maldade, ela é divina, tá certo? Mas a maldade que eu estou fazendo não é divina. É uma manipulação humana. Existe uma intenção minha. Ela funciona, porque ela é divina e como divindade, vindo de uma divindade, ela não escolherá o universo em que ela funciona. Ela sempre vai funcionar, ela é uma verdade. Agora, o uso que eu faço dela não tem nada a ver com o divino. Então, é admirável, mas não é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. E aí o grande no sentido nosso, né? Nosso mesmo. A gente tem essa ideia de que tudo que é grande, tudo que é enorme, tudo que é quantidade, não só de tamanho, mas de quantidade de elementos, é respeitável. E não é. Muitas vezes é um grande engano. E muitas vezes esse engano leva, quando você compreende, a inferioridade, ou seja, a ausência de respeito, o não respeito, e às vezes até afronta o que deveria ser respeitoso. Nem tudo o que é belo é santo. E aqui nós temos aquelas coisas de achar que beleza e santidade, tanto na forma física dos anjos, as cidades. Realmente, eu posso dizer assim, a evolução, ela filtra realmente algumas impurezas. Algumas, eu não vou dizer impureza, mas imperfeição. Agora, se o que é perfeito é belo, bom, sem dúvida alguma, né? Mas vamos pensar o seguinte, que essa beleza, ela tem um sentido proveniente do julgamento de quem está analisando. Então vamos tomar um cuidado assim. Existem coisas que é bela para chamar a atenção, mas a proposta, o que nos conduz, o que nos reflete é um pensamento inferior. Existem coisas que são belos e quando você olha, nos levam a uma sensação de ingenuidade, de pureza. Aí é uma evolução. Então vamos dizer assim, que o belo aqui não é através de traços plásticos. É um sentimento. A santidade e a beleza nos promovem sentimento de paz e de tranquilidade. Eu posso olhar uma pessoa, um homem, uma mulher extremamente feio, de traços feios, mas de alma bela, e me sentir muito bem, muito em paz, muito tranquilo com esta pessoa, porque não são os traços plásticos que definem essa beleza. Essa beleza que nós chamamos de belo, geralmente são belezas de traços, de composição. A beleza espiritual é uma beleza que também engloba o sentimento, motiva-nos o sentimento.
Nem tudo o que é agradável é útil. Bom, isso aí a gente já sabe, né? É agradável, mas será que não por que não seria útil algo agradável? Porque pode nos viciar, pode criar dependência. E aí, quando cria dependência, quando me tira de um caminho que eu posso viver sem aquilo, eu não acredito que posso, eu paro de acreditar, eu passo a achar que só preciso daquilo que é agradável para poder viver. Vamos colocar aqui, eu sei que eu vou dar um exemplo bem simples. É agradável tomar banho de água quente? É agradável. Eu já vi um monte de gente dizer que não consegue tomar banho se a água não for quente. Em Cuiabá. Então, aí vamos lá. É agradável? É, relaxa, sem dúvida. A própria medicina nos diz que relaxa o banho quente. Mas ele é extremamente essencial? Não. Eu posso tomar banho de água normal. Aliás, a água normal aqui em Cuiabá já é quente, mas tem gente que põe mais calor. Então, é agradável? É, mas é útil, é tão útil assim? Cuidado se você não cria dependência. Útil é quando eu uso ela, por exemplo, eu estou estressado, nervoso, ansioso, preciso relaxar, tenho que fazer uma fisioterapia, eu preciso de uma água morna, uma piscina, uma hidromassagem com água morna para fazer, ou água gelada também. Aí ela tem uma utilidade. A utilidade não pode ser confundido com dependência. É o que nós estamos fazendo muito. O luxo, o supérfluo, se torna é agradável. É agradável. Mas será que é útil? Eu preciso? Eu tenho um carro que me leva em todos os lugares. E tem carros lindíssimos. Será que eu preciso só consigo andar nos carros lindíssimos? Eu não consigo andar num carro mais simples? Muitas pessoas disseram assim: ah, se eu não. Hoje tem carro até automático, tudo, né? Se eu andar num carro de câmbio, eu não consigo andar. Será? É agradável. Mas ele é útil? Cuidado, para não transformar a graça em desgraça, o útil em dependência. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, saber por não saber ou não saber, mesmo que você não saiba ainda o porquê de alguma coisa, mas acredita que aquele é o caminho, busca utilidade para a sua elevação daquilo que você ainda não sabe o porquê. Vamos colocar assim: perdoar. O Cristo nos ensinou a perdoar. Eu ainda não entendi, Guto, qual é o mecanismo psicológico, emocional que nos leva ao perdão. Porque o Cristo fala que a gente deve perdoar. Mas como isso funciona na alma humana? Você ainda não sabe? Não deixe. Mas acredita que esse é o caminho? Eu acho que isso vai ser bom porque eu acredito no Cristo. Então, até que um dia você descubra, leia, estude e aprenda, pratique o perdão, tá? Faça isso para uma extensão do bem, para você. Coloque em prática esse conhecimento para o bem. Primeiro o bem seu e depois o bem dos outros. E também só saber por saber, né? O problema não é só saber, mas também reformar-se cada um para a extensão do bem. Se eu me tornar um especialista espírita, no conhecimento espírita, mas não me transforma numa pessoa melhor do que eu era antes de ter o conhecimento, nada adiantou. Nada. E hoje nós estamos com esse movimento progressista e ele diz assim para nós, que ele criou uma ideia de que é permissível, né, até ser rude, falar mal do outro, do próprio codificador, apontar regras, defeitos,
enfim, atacar de qualquer maneira, inclusive as pessoas do movimento espírita já estabelecidas, porque eles não são perfeitos, tá certo? Mas são conhecedores do espiritismo, eles são doutores do espiritismo, e o papel deles é ensinar o espiritismo, não ser santo. Como compreenderam aí a dissociação perigosa de uma? Então ele está dizendo aqui, ó, o problema não é apenas de saber, é o reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, se eu não levanto uma proposta dessa, se eu não coloco um programa na internet, um canal na internet para ensinar o espiritismo e conduzir as pessoas ao bem, que adianta eu falar de espiritismo e me associar, aceitar, permitir, incentivar a condução das pessoas para o mau comportamento, não fortaleço ela na reforma íntima e digo que isso está normal, é beleza, porque espiritismo é espiritismo. Estamos falando agora como se eu estivesse falando assim, vou ensinar inglês, mas eu posso ser o maior bandido do mundo. O problema é que o inglês que eu ensino é ótimo. Não é ciência assim. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido. Então ele está buscando um Evangelho onde a gente sente e vive. A esses conhecimentos evangélicos que vamos adquirindo e vamos praticando e vivendo, a esses você se aceita, anue com eles. Alguns conhecimentos ainda que você não praticou, não consegue praticar, pode deixá-los na retaguarda, mas aqueles que você já pôs em prática, viva ele intensamente. Não uma vez para experimentar, sempre que puder. Compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Nós precisamos sentir e viver. Isso se chama experiência. O que é experiência? Sentir e viver. Né? Viver sem sentir não adianta nada. Sentir sem viver também não. Sentir eu posso até às vezes sentir pensando como eu me sentiria se algo acontecesse, mas não vivi, não é a mesma coisa que a experiência. Passar pela experiência e não colher o sentimento que teve daquilo, também não registrei. É como se eu estivesse vendo alguém, mas não é para mim. Então é sentir e viver o Evangelho. Porque a gente precisa entender que existe uma obrigação individual de nos iluminarmos interiormente. Então tem que praticar. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, aí entre aspas ele coloca, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Então ele está falando assim, não é um tribunal, a gente já imagina assim, no meio das nuvens, Jesus sentado num trono cheio de nuvem, anjinho tocando a água paraguaia peladinho, aquelas coisas que ficam rodando. Não, esse Cristo é o Cristo interior de cada um de nós, né? Não é de Jesus Cristo, não é o tribunal de Jesus Cristo, é o do Cristo. O Cristo Antônio, o Cristo Maria. O que é o Cristo? A nossa consciência, o ponto máximo da nossa compreensão. Se vivêssemos plenamente a nossa consciência, já seríamos o Cristo. Onde está insípida a lei de Deus? Na nossa consciência. Então é lá que temos a maior visão, o maior entendimento, a maior captação e a maior interação com as energias do bem e do amor, na nossa consciência. Então ele está falando assim, ó, todos devemos comparecer ante a nossa consciência, a fim de recebermos, a fim de colhermos, né? De recebermos recompensa, recompensa não, a fim de compreendermos, entendermos, vermos de acordo com o que realizando, estando no corpo, o bem ou o mal. E aí, comparecendo a esse tribunal do Cristo, que é o tribunal da nossa consciência,
É quando nós entramos numa reflexão sobre as nossas condutas enquanto tivemos na Terra, na escola da vida, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos em nós, na nossa vida, no nosso, o que nós adquirimos, realizamos, adquirimos em sentimento, em atitude, em palavras, em pensamentos, o que nós realizamos nesse país chamado consciência, né? Na nossa consciência, na nossa vida. Tem nada a ver com os outros. Os outros são instrumentos. É como se eu estivesse fazendo aqui uma reflexão do que eu aprendi enquanto estava na escola. Não tem nada a ver com meus amigos, nem com o nome da escola. É o que eu adquiri de conhecimento para poder seguir minha vida profissional. E aí ele fala assim, tudo. Essa reflexão em tudo, bem ou mal. Terminamos então a introdução do livro Pão Nosso. Volto a repetir, Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1950.